convido amados a abrir suas Bíblias no livro de Tiago. Continuamos a nossa série no livro de Tiago. E hoje nós vamos falar de algo que na época foi muito complicado, mas hoje nós já vamos poder entender o que Tiago queria falar sobre esse assunto. Então vamos abrir e vamos ler Tiago 2, do versículo 14 até o final. Tiago 2, a partir do versículo 14. Todos estão com... Amém. Amém? Podemos ler então? Vou ler pausadamente porque ela se explica, é muito interessante isso que Tiago declara. Ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Pai eterno, nós colocamos diante de Ti, Pai, essa passagem, Pai, pedimos que possamos ter entendimento, que Teu Espírito Santo nos leva a entender essa passagem, Pai, e que, como o Tiago já falou anteriormente, Pai, que nós possamos ser pessoas que coloquem em prática, não apenas ouvindo-a, mas fazendo o que devemos fazer, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós te louvamos e te glorificamos. Amém. 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 Então, amados, epístola de palha. Ao longo da história, essa carta ela foi vista com reservas, com deixado para o lado e até rejeitado, inclusive nos dias de hoje. É uma carta que ela é muito mal interpretada, porque ela vai falar de obras, e exatamente o oposto que Paulo escreve aos Romanos, que nós somos salvos somente pela fé, a justificação somente pela fé. Mas Tiago acrescenta algo mais nisso aí. Mas por que será que ela foi tão rejeitada? O principal motivo é a consideração, provavelmente, como eu falei, deve ser visto lá na importância que nessa carta tem sobre obras. E não agradar, importância dessa carta sobre obras, isto é, caridade, que contrasta, segundo ele, Não. Lutero,
que vai contra o princípio de só a fé, só na graça, somente a fé. Isso aí conflitou. Na Idade Média também tinha um grande problema, pelo fato também que a igreja medieval era rica e poderosa, e talvez não agradasse da palavra de Tiago, porque ele falava contra o luxo e contra a riqueza, conquistada através de trabalho escravo. Conflitante isso, diante desse fato que a igreja medieval, que diz naquela época da igreja de Roma rica, os senhores compradores de como é que é? Compradores de indulgências, né? Ricos, homens que exploravam, não gostavam muito de escutar isso, principalmente quando Paulo fala sobre o rico e o pobre. E isso foi meio que rejeitada. E Lutero também viu que seu chamado às obras e a necessidade dessa salvação, uma teologia totalmente oposta àquela que Paulo diz que o justo viverá pela fé. Olha só que interessante. Na verdade, dos que muito pensam sobre essa carta, ela deve ser vista que, diante de um cristianismo frio, que coloca a afirmação de Paulo apenas para servir de pretexto para a sua acomodação. É muito fácil a igreja se acomodar diante dessa verdade de que a salvação vem somente pela fé e não necessita fazer mais nada. A mensagem de Tiago põe a descoberto todo o cristianismo que se esconde sobre a aparência e vive de palavras bonitas, mas vazias. Isso é muito normal. Isso é muito comum, na verdade. Nós temos um discurso maravilhoso, mas a nossa prática ela é totalmente incapaz de gerar alguma coisa. O desafio dessa carta de Tiago nada é mais do que coerência da vida do cristão. Ouvir e pôr em prática. Ouvir e pôr em prática. Quantos domingos, pós-domingo, as igrejas estão espalhadas pelo mundo, pregando a palavra de salvação, e por que hoje a igreja ela não é tão atuante diante desse mundo tenebroso? Certa vez eu escutei um pastor dizendo que a igreja ela se cala diante da injustiça social. A igreja se cala diante da injustiça que o mundo tem vivido, que nós estamos vendo. É muito mais fácil nós falarmos esse problema não é meu. É muito mais fácil nós virarmos as costas e fingir que está tudo bem. E vou dizer que é muito mais fácil e é que muitas vezes nós estamos fazendo. Perdoa-me a sinceridade, se não é para você, serve para mim. Eu acredito que muitas vezes estou virando as costas de coisas que eu poderia fazer, diante da injustiça que esse mundo tem promovido. Aqui ele vai falar que é preciso prestar mais atenção, ouvir mais, falar menos, dedicar-se mais, antes que essa vontade passe e que esses detalhes sejam esquecidos. Tiago falou no início: fale menos, ouça mais, aplique, não seja somente isso que também só ouve, aplique. Aí Tiago vem falando sobre Raabe, que se identificou com o povo de Deus dando hospitalidade. Próprio Martinho Lutero, ele escreve o seguinte sobre Raabe: ou essa fé é
uma ativa, viva, operante, coisa poderosa, ou ela não existe. É impossível para ela não fazer coisas boas o tempo todo. Ela não pergunta se boas ações devem ser feitas. Quem faz tais obras, porém, quem não faz tais obras, porém, não é um crente. Isso é Lutero falando. Ele procura e busca a fé e boas obras, mas não sabe nem o que é fé e nem o que é boas obras. Mas fala muito sobre fé e sobre obras. Interessante que ele fala, ele procura buscar fé e boas obras, mas não sabe o que é um nem o que é outro. E acaba fazendo nada. Ele só fala. Tem um teólogo também luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele diz: a falta de obras na vida de um crente é uma graça barata. Graça barata. Somos abençoados e somos abençoadores. Nós somos instrumentos do Senhor. Nós somos as pessoas que o Senhor usa para que pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. Ah, Betão, estou numa fase ruim. Não existe fase ruim para um crente. Existe uma dificuldade. Mas nada impede que você possa fazer boas obras. Ah, eu não posso agora porque eu não estou bem. Pode. Pode. Uma coisa não está ligada à outra. As obras, as boas obras estão contidas. Eu não sei quem é que está estudando matemática. Tem aquele que é o contido e contém, né? Então, a fé contém boas obras. Boas obras está contido na fé. Entenderam? Depois Tiago ele vai falar de Abraão. Antes ele fala: diante da sua ação e da sua fé foi creditado com justiça, foi lhe dado crédito. A fé de Abraão, nós vimos isso aí quando o Rodrigo falou sobre... Não foi o Rodrigo, nós escutamos, perdão, foi uma palavra que nós escutamos que está escrito em Hebreus, que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho, e ele não duvidou, ele agiu com fé, mas ele teve uma ação. Ele levou seu filho, e todo o tempo mostra que ele fala: já voltamos, já vamos, voltaremos. E no último passar dos segundos, dos milésimos de segundos, Deus manda ele parar. Essa fé de Abraão foi acreditada como justiça na vida dele. E ele foi chamado amigo de Deus. É um dos pais, é o pai da fé. Depois nós temos também algo que é bem conhecido no nosso meio, a parábola do bom samaritano. Aqueles dois que passaram antes, o sacerdote e o levita, tiveram oportunidade de poder ajudar aquela pessoa. Mas somente um agiu com obra, agiu com fé e com obra. Somente um mudou a história daquele homem que estava no chão. O resto passou de lá. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que tomara que venha uma ambulância e te leve. Que o Senhor te abençoe. Vamos dar um jeito disso aí, mas que o Senhor te abençoe. Mas somente um. E não fez somente, acudiu. Além de pegar, levou para um hotel e pagou sua despesa e ainda falou para o dono: se gastar mais, quando eu passar aqui, eu acerto a conta dele. Cuidou dele. É uma palavra que ela é muito forte para a igreja. A igreja ela tem que se tornar mais atuante. Mas não somente em conhecimento. Não estou falando contra o conhecimento. O conhecimento é importante. O estudo é importante. Mas a aplicação ela é mais importante. Ou importante igual. Então nós queremos fazer aqui umas aplicações sobre essa palavra de Tiago.
Eu estou fazendo hoje, não vou encerrar esse capítulo hoje, porque ele é muito rico. Ele tem muita informação, mas eu não quero tomar o tempo, porque nós temos também, vamos falar hoje sobre o batismo, e é importante também que nós prestemos atenção no que vai ser falado hoje. Então, como podemos colocar isso, aplicar isso em nossas vidas? Primeiro, nós precisamos demonstrar a nossa fé por meio de ações concretas. A nossa fé tem que ser revelada. As pessoas têm que enxergar quem nós somos. As pessoas têm que reconhecer quem nós somos. Nós temos que fazer a diferença. Então, nós precisamos demonstrar a nossa fé por meio das nossas ações. Agimos dessa maneira porque nós cremos no Senhor. Agimos dessa maneira porque a nossa fé nos justificou. E se somos justificados, nós somos salvos para a eternidade. E precisamos que as pessoas reconheçam isso. Outro dia uma pessoa falou assim, não, que eu vou fazer vou pregar e vou falar sobre Jesus. Eu falei, cara, fala sobre a salvação. Se você quer falar para alguém sobre Jesus, fale sobre a salvação que Ele proporcionou a cada um de nós. Sem Ele, não seríamos salvos. A igreja precisa agir, a igreja precisa revelar o verdadeiro sentido do amor ao seu próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e ama ao próximo como a ti mesmo. Aqueles mandamentos, Jesus ele simplifica em 2. E os 2 têm o mesmo peso. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Ou seja, o amor a fé contém amor e o amor está contido em fé. Ou vice-versa. Não basta dizermos vá em paz. Não basta dizermos vá em paz. Às vezes, amados, é mais fácil você deliberar que outros façam o que nós temos que fazer. Nós temos aqui um acordo entre eu, a Estela e a nossa funcionária do café, que volta e meia chega uma pessoa de rua e pede um prato de comida. E essa pessoa paga. E essa pessoa vira para a gente e fala, vocês podem entregar? Nós falamos, não. Nós não podemos entregar. Faça a boa obra você. Explicamos por quê. E todas elas saem satisfeitas diante da nossa resposta. Se você quer fazer o bem a alguém, vá do início ao fim, faça. E todos eles pegam a marmita, né, Estela? E entregam a pessoa na rua. Não estou dizendo que isso aí para dizer que... É porque nós explicamos, lógico, que tem restaurante de R$1, que tem... na passarela tem comida de graça. Às vezes eles vêm aqui pela facilidade. Então, se você quer fazer, ou se você não quer ensinar de ir lá ou ir ali, ou levar lá ou levar ali, então você entrega. E são entregues, né? Então, não delibere ninguém fazer o que você tem que fazer, faça você. Não permita que alguém faça a sua obra antes de você. Seguinte, incentivar o discipulado que não se limita ao conhecimento teórico, mas também promova a prática desses ensinamentos no nosso dia a dia. Amados, nós temos que andar juntos, um a um. Temos que estar andando em unidade. O discipulado é muito, muito bom nesse sentido. Uma pessoa que você possa estar acompanhando, você possa estar junto. E diante de todas esses ensinamentos, colocarmos em prática. Nós sabemos que a igreja não sou eu, não é o Rodrigo, não é o João, não é o Breda, não é a Ceci, Estela, Alda. A igreja somos nós. Esse papel aqui não é meu, não é teu, esse papel é nosso, da igreja, a igreja ativa, a igreja que faz, a igreja que ama. Terceiro,
Se conscientizar sobre a relação entre fé e obra. Ensinar sobre a importância da conexão entre crença e prática, destacando que a fé verdadeira produz frutos visíveis na vida de um crente. A fé genuína, ela me transforma. A fé genuína te transforma. A fé genuína nos transforma em pessoas melhores. Pessoas melhores. Aonde encontraremos somente na eternidade a contemplação total da bondade da nossa vida. E quarto e último, a verdadeira fé se manifesta em ações concretas. É importante que praticamos o amor ao próximo, da justiça social dentro da comunidade cristã e fora dela. Primeiro os de casa, depois os outros. Isso envolve apoio aos necessitados. Além disso, é fundamental encorajar que vivamos de acordo com as nossas crenças, demonstrando a autenticidade da nossa fé por meio das nossas ações diárias. Tudo que fizeres, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Isso às vezes eu sou tomado, eu mesmo chamo a atenção de mim mesmo, de quando essa palavra diz tudo que fizeres, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Porque muitas vezes agimos de mal vontade, fazemos de mal vontade. Isso aí é comum. Como nós vimos até anteriormente, que nós vimos ali, até na semana retrasada que nós falamos. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Homens, tratem e cuidem da sua mulher como se fosse a igreja. Filhos, obedeçam os seus pais. Honrem seus pais. Senhores, tratem os seus empregados de igualdade, porque temos o mesmo Deus. Perceberam como a palavra ela flui? Como podemos demonstrar a autenticidade da nossa fé? Pelo meio das nossas ações diárias. Nós possamos ser desafiados a colocar em prática o que Tiago fala. As minhas obras sem fé, elas são inúteis, elas não vão me salvar. Mas a minha fé sem obra, ela é como sal que não salga. Não serve para nada. Não serve para nada. Como o Rodrigo falou, para jogar no chão, para ser pisado. Então que nós possamos ser homens e mulheres, jovens, crianças, que realmente façam diferença através de algo que nós recebemos de graça, que foi a salvação, a esperança da salvação, que não tem preço, que não se corrompe, não corrói, que foi dado somente uma vez e unicamente uma vez, e é suficiente para a eternidade. Muito legal a gente poder estar reunido aqui na minha casa, mostrando essa unidade da igreja, da igreja interessada, da igreja motivada. Se eu soubesse, eu já teria reunido aqui mais vezes anteriormente, né? Mas que nós possamos realmente fazer a diferença nessa cidade, no meu trabalho e principalmente dentro da minha casa. Amém, amados? Vamos estar orando e depois eu passo a palavra para o Rodrigo. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua demonstração, Senhor, para que nós possamos realmente sermos crentes ativos, Senhor, sermos crentes que possamos fazer a diferença aonde nós estivermos, Senhor.
E dá-nos oportunidade, Senhor, de podermos fazer o bem, Senhor. Dá-nos oportunidade de praticarmos boas ações, Senhor. Porque sabemos que todas essas ações que fazemos em Teu nome é para glorificar e glorificar o Teu nome, Senhor. Santificar e glorificar o Teu nome, Pai. Porque toda a honra e toda a glória é dada para Ti, Pai. Capacita-nos a cada um, Pai. Desafia-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres atuantes nesse mundo tenebroso e que possamos fazer, como eu já falei, diferença aonde colocarmos nossos pés. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos e Te glorificamos, Senhor. Amém? Amém e amém. Amém.